Eu queria que você acompanhasse comigo essa palavra. Eu e você conhecemos Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim: e foram para Jericó. Olha como é que começa esse texto, ó. E foram para Jericó. Esse foram é Jesus e a multidão atrás, e os discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era repreendido. E não é difícil repreender um cego e mendigo. Se ele é cego, ele não tinha como se defender. Se ele era cego, ele não tinha como se defender. E se era mendigo, não valia nada para a sociedade. Ou o mendigo vale alguma coisa para a sociedade? Não. Você acha que um mendigo cego consegue uma audiência com o presidente da República? Consegue não, né? Hein? Será? Eu acho que não. Eu conheço um pouquinho melhor do senhor, acho que não. Consegue não. Você acha que o mendigo consegue uma audiência com o prefeito? Não. Talvez você vindo para cá tenha visto algum mendigo na rua. Alguém viu? Quem viu? Você parou para cumprimentá-lo, para dar um abraço nele? Então, você está vendo? Isso aí é inconsciente. O senhor viu? O senhor não é presidente da República e não parou para dar um abraço, cumprimentá-lo? É que aí a sociedade, ela olha para o mendigo e vê que ele não tem nada para oferecer, só problema. Só problema. Então, esse cego e mendigo, ele ao ouvir o barulho, o tropel ali da multidão, perguntou: quem é que está passando? Aí alguém falou: é Jesus de Nazaré. É Jesus o Nazareno. Quando ele percebeu que era Jesus, no coração dele, ele pensou, porque era a única oportunidade de mudança de vida que aquele mendigo e cego tinha. Como também nós nunca vamos ter oportunidade maior ou igual a essa que estamos tendo. Nunca. A oportunidade de mudança de vida está na nossa frente, na nossa mesa, no nosso conhecimento, no seu conhecimento. Quando você deixa passar a oportunidade, você joga fora a sua vida. Você joga fora, joga no lixo. E aquele homem sabia, por alguma razão, que não podia deixar passar aquela oportunidade. Provavelmente você tem
estado na igreja e acompanhando o trabalho, mas não lançou de si a capa que você vai ver daqui a pouco. Não tomou uma atitude. E Deus me manda te alertar, não deixa passar a oportunidade que Ele está dando. Não deixa. Não deixa. E o cego e mendigo, sem poder se defender, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não era um só não. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele ouviu muita gente dizendo: fica calado, para de gritar, para de chamar. O outro: cala a boca. Ele foi ameaçado para interromper o sonho, o desejo, o que ele havia concebido. Qual era o sonho dele? Enxergar. Tudo que ele queria na vida era enxergar, para ele poder trabalhar, para não depender mais de esmola, para sair da humilhação, da prostração. E aqueles que nada tinham para dar a ele, queriam calar a boca dele. Quando você decide buscar a Deus, aparecem muitos tentando te calar. Você sabe o que eu estou falando? Quem sabe? Quem sabe? E se você observar esses que aparecem e que tentam desanimar, por exemplo, essa mulher que testemunhou a mudança de vida, o próprio irmão tentou calar a boca dela dizendo: vai lá beijar o pé do negão? Para ela se sentir envergonhada e decidir não buscar. Ela esteve perto de desistir por causa de um irmão, o próprio irmão. Aí eu pergunto: que tipo de mudança o irmão podia proporcionar a ela? Eu não sei se você observou, ela veio pedir oração por ele hoje, porque ele não está bem. Claro que não está bem, porque quando Jesus passa perto de você, você não pode deixar que passe despercebido. Você tem que agarrá-lo de alguma forma, pará-lo de alguma forma. E a pergunta: será que ele conseguiria parar será que um cego e mendigo consegue uma audiência com uma grande autoridade? Não, não consegue. Não consegue. Não consegue. Mas esse aí conseguiu fazer Jesus parar no meio de uma multidão. Jesus precisava dele para alguma coisa? Não, absolutamente. Ele nem acrescentava muito naquela multidão que andava atrás de Jesus. Tinha uma multidão atrás de Jesus. E tantos tentaram calar aquele homem. E quando eles diziam: cala a boca, o que diz a palavra? Ele clamava mais alto. Ele gritava, né? Mas ele cada vez gritava mais. Finalmente ele conseguiu o que ele queria, né? Ele conseguiu, porque diz assim, ó: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Ele o quê? Ele te chama. Eu queria chegar nesse ponto aí. Primeiro que ele não conseguiu parar um profeta, um apóstolo, um pastor, uma autoridade política,
ou qualquer outra autoridade. Ele parou o Filho de Deus. Ele parou Deus. Aí você vê qual é o interesse de Deus em você, o que você representa para Ele. Quem tem uma multidão ao seu derredor vai se importar com um mendigo cego por quê? Não é verdade? Ele conseguiu parar Jesus. Você não precisa de mim. Você não precisa do governador, do presidente, de quem quer que seja. Se você consegue parar Jesus, a sua vida muda. Você precisa de mais alguém? E o que para Jesus? Qual é a receita? Observa o que ele fez. Tentavam calar a boca dele e ele intensificava, aumentava a busca. Ou seja, quanto mais difícil ficava, mais ele buscava. Quanto mais, porque Jesus passou por ele e continuava caminhando. Quanto mais distante parecia estar Jesus, mais alto ele gritava. Ele sabia da necessidade. Porque quando Jesus passou, estava próximo, e alguém informou que se tratava de Jesus, não precisava gritar alto, Jesus estava perto. Mas na medida em que Jesus caminha, e o cego lá prostrado, parado, porque uma pessoa cega não consegue andar como uma pessoa normal. Jesus foi se distanciando dele, mas ele fez Jesus ouvir a sua voz, porque ele aumentou o tom. Quer dizer que eu tenho que gritar? Não tem nada a ver. Você tem que aumentar, intensificar a sua busca. Você tem que orar mais, clamar mais. Você tem que entender que os que tentam te parar não vão poder te ajudar. Os que tentam atrapalhar a sua fé nunca te ajudaram e nunca vão ajudar. Aquele a quem você busca é que vai parar para você e a sua história vai mudar. Esse. E ele parou. Ele parou. A multidão, quando viu Jesus parar, deve ter ficado assim bem preocupada. Aquela multidão não estava ali à toa, em vão, debalde não. Aquela multidão sabia que se tratava do Filho de Deus, do Salvador. E como é que a multidão ia entender alguém tão importante como Jesus parar para o mendigo cego? Esse é o Jesus. Ninguém tem nada para oferecer a ele que ele não tenha. Para Jesus não há diferença entre um cego mendigo e o homem mais rico do mundo, não. Não tem diferença. Porque para ele nem o mais rico do mundo, nem o mendigo tem nada. Ele é que tem o que precisamos. Nós não temos o que ele quer, o que ele precisa. Até quando oferecemos alguma coisa para Deus, é Ele quem nos dá, nos empresta para poder oferecermos. Quem sabia disso? Então, o principal projeto do ser humano tem que ser conseguir parar Jesus na sua vida, tocá-lo de alguma maneira, de alguma forma. E aí, a vida daquele homem começou a mudar quando alguém disse para ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Você sabe o que quer dizer isso aí? Você acha que o cego de Jericó, o mendigo, está em algum canto aqui dessa igreja? Você viu ele aqui? Não. E se você procurar por ele, você vai achar? Não vai não. Então com quem que ele está falando? Ele está falando com você.
comigo. Essa palavra está ali registrada, não é para o mendigo cego, é para nós. Ele está dizendo, ó, vocês não vieram a mim porque me reconheceram. Vocês vieram a mim porque eu mandei chamá-los. Eu mandei chamá-los. Por que o cego foi até Jesus? Por que o cego foi até Jesus? Se Jesus vai embora, não dá importância, atenção, ele ia morrer cego ali, mendigando. Então, alguém falou, ele te chama. Talvez você não entenda muito bem isso. A forma, a maneira como você conheceu a obra. A mulher que testemunhou com o marido, ela foi vender água. Ela foi vender água? Não, ela acha que foi vender água na porta da igreja. Ela foi vender água? Ela vendeu quantas garrafas? Então pronto. Ela foi vender água? Não, ela não foi vender água. Ela foi atender um chamado de Jesus. Você está aqui hoje porque Jesus te chamou. O outro falou assim, eu tenho tanto pecado que se eu entrar na igreja ela cai na minha cabeça. Mas mesmo assim Jesus o chamou. Cada um, ele chama de um modo diferente, uma maneira diferente. Cada um é chamado de uma maneira. Mas tem que estar atento, tem que ter sensibilidade. Deus, ele chama, ele dá oportunidade. Se você atender os chamados dele, se você perceber quando ele te chamar. Ontem, acho que no Braz, ou foi aqui, ou foi no Braz, eu falava sobre o Samuelzinho. Quando Deus o chamou, Samuel, você viu isso? E ele não sabia que era Deus. Ele falou, pois não, sacerdote, o senhor está me chamando? O Eli, não te chamei não, pode dormir. Aí deitou de novo, Samuel. E ele, sacerdote, o senhor me chamou? Não. Aí o sacerdote começou a desconfiar, falou, acho que é Deus que está chamando ele. Falou para ele, vai dormir, vai se deitar. Se você ouvir de novo a voz, você pode dizer assim, vai lá, se o senhor, onde é que está escrito, meu filho, essa palavra que eu estou falando? Hein? Fala, Senhor, está aí, versículo 9, né? Porque o teu servo te ouve. Deus chamou Samuel, Deus chamou o cego, o mendigo, Deus chamou você. Tem muitos outros que nos ouvem agora em algum lugar, que também foram chamados. Mas a exemplo de Samuel, não perceberam que era Deus ainda. Provavelmente hoje, você vai descobrir quem está te chamando é Deus. Provavelmente. Se você quiser. Então, Deus chama as pessoas de uma maneira, e aquele que percebe que Deus o chama, esse é bem-aventurado. O cego logo entendeu e aceitou o chamado. Lançou de si o quê?
a capa. Já que ele me chama, não vou precisar mais da capa. Levantou-se de um salto. Eita Deus! E foi ter com Jesus. Oportunidade única. A capa era a velha companheira dele. Ele não tinha um abrigo, né? Ele não tinha um box, uma loja, alguma coisa, não. Ele ficava na esquina da rua pedindo esmola. Ele nunca viu o rosto daqueles que davam a esmolinha para ele. E a capa era a companheira. Talvez eu consiga imaginar assim, aquela capa suja, hein? Uma crosta já. Ele não tinha onde se banhar, fazer sua higiene pessoal. Mas quando Jesus o chamou, o primeiro pensamento: não preciso mais da capa. E o salto é que ele sabia que nesse encontro a vida dele ia mudar. Não tem como a vida de uma pessoa não mudar no encontro verdadeiro com Jesus. Não tem como. Não tem como. E mudou. E ele, tateando, com dificuldade, sendo guiado, chegou perto de Jesus. E aí Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus é onisciente. O que é onisciente? É o que sabe tudo, né? Jesus sabia que ele era cego? Sim ou não? Mas perguntou: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne. Ele não era cego de nascença, ele tinha ficado cego, ó. Que eu torne. Então Jesus lhe disse: vai. Jesus disse: vai. Olha só, vírgula. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e se. Peraí. Jesus falou: vai, não falou? Ele foi? Não. Não, porque a oportunidade era única. Presta atenção, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e aí foi? Não. Não. Seguia a Jesus estrada fora. Como quem diz: passei muitos anos sendo humilhado, mendigo, cego, levando gritos e até açoites. Agora que eu o conheci, eu não abro mão dele, eu vou seguir. Ele seguiu Jesus. Sujeito inteligente, né? Seguiu Jesus estrada fora. Então, eu e você temos exemplos, ensinamentos. São os cuidados de Deus. Isso aí não ficou registrado para aquele cego, não. Aquele já foi para a glória. Isso aí é para mim e para você. Isso aí é Deus falando, ó. Se você clamar, se você chamar pelo meu nome, qualquer hora dessas eu paro e mando te chamar para perto de mim, para mudar a sua história, para tocar na sua vida. Se você não parar, porque ele não parou, igreja, ele não parou, não pode parar. E o barulho daquela multidão, o tropel ia diminuindo, porque eles iam para frente.
Imagina o desespero do cego, um barulho danado, ele começa a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Daqui a pouco, o barulho foi diminuindo, Jesus já estava lá na frente, mas ele gritava mais alto, até que Jesus finalmente parou. Aí a palavra diz, ó, parou Jesus. O diabo já deve ter sugerido: para de clamar, para de orar, sua oração não é ouvida, não para não, porque ele está prestes a parar para você. Não para não, porque ele já te ouviu. Ele só está te testando até onde você pode ir clamando, chamando. Eu nunca parei de clamar. Eu nunca parei de buscar. E nem vou parar. Eu também já tenho experiências das muitas vezes que Jesus parou para mim. É só você ver isso na vida das pessoas. E na verdade eu já vi gente contar que orou assim: se o Senhor está na vida dele, vai acontecer isso. Você já viu isso ou não? Quantas vezes? Então, e se eu disser para você que ele parou e ficou aqui? E não seguiu mais viagem? Então pronto. Então você vai parar Jesus hoje. Humildemente, você vai chamar por ele. O cego não exigiu nada, ele clamou até parar. Diziam: cala sua boca, pare com isso. Ele não parou. Ele sabia que os que mandavam ele calar não tinham nada para oferecer a ele. O mundo não tem nada para oferecer a você. Não. O Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, tem tudo que eu e você precisamos. Fica de pé, por favor.